Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí, tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, eu quero estar lendo uma notícia e comentando acerca de tudo o que está acontecendo lá em Israel, cara. Porque todos nós vimos que Israel foi bombardeada em um ataque terrorista feito pelo Hamas, cara. E eu quero estar lendo e comentando a notícia aqui. Antes disso, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós podemos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos estar lendo a notícia aqui. Tá. Como muitas vezes eu costumo fazer, cara, eu leio uma parte da notícia, depois eu deixo o link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, para caso você queira depois ler. Conflito Israel-Hamas. Israel diz ter retomado territórios e mortos passam de 1,2 mil. O que se sabe até agora? Vamos estar lendo aqui a notícia, cara. Vamos estar aqui. Militares israelenses dizem que o ataque surpresa lançado pelo Hamas sábado, dia 7, pode ser comparado a atos terroristas de 2001 contra os Estados Unidos. Entre aspas, este é o nosso 11 de setembro. Eles nos pegaram, fecha aspas, admitiu o porta-voz das Forças Armadas do país. Enquanto outro militar comparou o evento recente ao ataque de Pearl Harbor, realizado em 1941. Para quem não sabe, Pearl Harbor é aquele ataque que os japoneses fizeram aos Estados Unidos, que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, diz que os militares recuperaram o controle de todas as comunidades perto da barreira de Gaza. Mas confrontos isolados com homens armados palestinos continuam a acontecer, né? Anteriormente, os militares disseram que os combates estavam ocorrendo em 7 ou 8 locais dentro do território israelense. Só para constatar, essa notícia saiu hoje, tá? Essa matéria que eu estou lendo aqui. Em Gaza, 511 pessoas morreram depois de Israel ter lançado ataques aéreos em retaliação, segundo autoridades palestinas. Israel diz que a maioria dos pontos de acesso de Gaza em Israel foram fechados, principalmente com tanques. O ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, ordenou um cerco completo da faixa de Gaza, sem eletricidade e sem comida, sem combustível, disse ele. Há relatos de mísseis sendo disparados a partir de Gaza em direção a algumas cidades israelenses. Algumas explosões foram ouvidas em Jerusalém. Aqui fala de invasões, tem uma imagem aqui de invasões palestinas perto da faixa de Gaza. Eu não vou ler a matéria toda, cara. Tô pulando algumas partes aqui, porque como eu falei, eu vou deixar o link da matéria do primeiro comentário. Tá? Retaliação e reféns, né? Em resposta à ação do Hamas, Israel fez uma série de ataques aéreos da faixa de Gaza. A resposta israelense deixou quase 500 mortos, segundo as últimas informações divulgadas pelas autoridades palestinas. É possível que militares israelenses realizem outras operações por terra em Gaza. Um fator complicado para essas ações são os reféns. Segundo o número divulgado pelas Forças Armadas de Israel, mais de 100 pessoas, civis e militares, foram capturados por combatentes do Hamas. Não são combatentes, são terroristas. Tá? Aqui a matéria já começa a passar pano. São terroristas, não são combatentes do Hamas, e são mantidas em cativeiro. O vice-chefe do gabinete político do Hamas, Saleh al-Arouri, afirmou que oficiais de alta patente do exército de Israel estão entre as pessoas capturadas. Ele disse ao canal Al Jazeera que o que está acontecendo, o que está em nossas mãos, libertará outros prisioneiros em Israel, ou seja, a troca de reféns, né? Uma aparente referência a palestinos detidos em prisões israelenses, né? Entre aspas, há muitos palestinos mortos e muitos israelenses mortos, bem como prisioneiros, e a batalha ainda está no auge, disse al-Harouri, né? O porta-voz também declarou que o Hamas está pronto para enfrentar uma incursão terrestre israelense em Gaza, que ele descreveu como o melhor cenário para
resolvemos os conflitos contra o inimigo. Além dos ataques em Gaza, os militares israelenses dizem ter retomado o controle de 7 ou 8 áreas invadidas pelos combatentes palestinos, cara. Cara, a maior dificuldade de Israel, cara, dessa luta contra o Hamas é o seguinte: se Israel lutar contra o Hamas não é a mesma coisa que lutar contra outro país. Por exemplo, se fosse uma guerra entre Israel contra qualquer outro país, como por exemplo o Irã, entendeu? Porque o Irã, eu não sei se ainda é o mesmo presidente, eu não sei, mas teve um presidente do Irã que falou que o sonho dele era varrer Israel do mapa. Então assim, cara, se fosse por exemplo uma guerra Israel contra o Irã, por exemplo, Israel já saberia a capital do Irã, informações acerca das suas forças armadas, número de combatentes, território, principais centros, quartéis. Ou seja, era mais fácil. Agora Israel está lutando contra um país? Não, está lutando contra uma organização terrorista, que é dividida em várias células. E é isso que dificulta Israel, porque às vezes Israel vai fazer um ataque, tem um quartel-general do Hamas ali, mas justamente onde está ali, entendeu? Tem, por exemplo, comércio, tem casas, tem moradias. Então, assim, aí Israel manda um míssil para lá, até destrói o inimigo, até destrói lá a célula inimiga. Mas muitos inocentes acabam morrendo por causa disso. E em compensação, a mídia internacional, que não vai com a cara de Israel, vai falar, Israel faz ataques contra civis. É sempre assim, cara. A maior dificuldade de Israel é justamente isso. É que eles não estão lutando contra um país, estão lutando contra um grupo terrorista que está dividido em vários lugares, cara. Tá, vamos ver aqui, cara. Vamos ver aqui. Falha da inteligência, cara. Em entrevista ao programa, como eu já estou pulando algumas coisas aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Em entrevista ao programa Todai, da BBC, o ex-chefe de um dos serviços de inteligência de Israel avaliou que as táticas do país colapsaram totalmente no sábado, né? Ou seja, ele falou que as táticas colapsaram. Dani Yato, ex-chefe da agência de espionagem Mossad e político do Partido Trabalhista de oposição, diz que tudo deu errado e ninguém tinha a menor ideia de que o Hamas atacaria Israel a partir de Gaza. Cara, eu tô achando, cara, que teve infiltração, cara, porque o exército Israel, cara, tem uma das melhores inteligências, cara. Então nada me tira da cabeça, cara, que teve infiltração do Hamas dentro do exército de Israel, cara. Entendeu? Opinião minha, tá entendendo? Porque Israel não é um exército. Israel é um país pequeno, o exército israelita é pequeno, mas não é qualquer coisa não, cara. Estuda aí a Batalha dos 6 Dias, você vai ver que Israel desceu o cacete em 7 nações árabes, lá em 1967, cara. Estuda a Guerra dos 6 Dias, você vai saber que Israel não é qualquer exército, tá? Então, assim, se houve falha da inteligência, com certeza eu penso em espionagem, hacker, tá entendendo? Não foi à toa, cara. Ele disse que a segunda camada de defesa de Israel foi insuficiente para impedir o ataque, se lembrando como o país foi pego de surpresa quase 50 anos depois da guerra do Yom Kippur, né? A quantidade de forças era muito pequena, e isso deve principalmente ao fracasso da inteligência, que diz que, embora tenhamos testemunhados muitos exercícios do Hamas, eles não têm qualquer intenção de atacar Israel. Cara, houve algum ataque hacker, alguma coisa que eu dizer. Eu não vou ler isso tudo aqui não, cara. Eu vou pôr aqui, ó. Reação internacional. Líderes mundiais reagiram de diferentes maneiras ao ataque do Hamas e a retaliação de Israel. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que o apoio de seu país a Israel é sólido e inabalável. Os Estados Unidos enviaram navios e aviões para a região e disseram que enviarão munições adicionais para Israel. Sim, porque Israel, a única democracia que tem lá no Oriente é Israel, cara. Reino Unido. O primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu apoio constante a Benjamin Netanyahu,
Faremos tudo o que pudermos para ajudar. O terrorismo não prevalecerá, discursou ele. O Irã, como eu já falei, o Irã odeia Israel. Olha só, o presidente Ebrahim Raisi, entendeu? Disse que o Irã apoia o direito dos palestinos às autoridades e alertou que Israel deve se responsabilizar. Ah, sim! O cara já tá no pai dos outros, quem é atacado tem que se responsabilizar. Ah, sim, verdade. É a mesma coisa. O ladrão invade a sua casa e você tem que pedir desculpas pro ladrão ter roubado sua casa. Por colocar a região em perigo ao longo dos anos. O Hamas é apoiado pelo Irã. Não, o Hamas não é só apoiado pelo Irã. Entendeu? O Hamas é patrocinado. Tá entendendo? O Líbano. O Hezbollah, um poderoso grupo armado também apoiado pelo Irã, trocou tiros de foguetes com Israel no domingo. Isso suscitou receio de um conflito mais amplo entre Israel e os Estados Unidos, entre Israel e seus estados oponentes. A China, Pequim apelou a ambos os lados para cessarem fogo imediatamente. A mídia estatal reiterou a solução de 2 estados, o que inclui o estabelecimento de um estado independente da Palestina. Rússia, o ministro das Relações Exteriores apelou um cessar-fogo imediato, as negociações para uma paz abrangente e duradoura. Ah, tá! Rússia querendo falar de paz. Depois de invadir a Ucrânia, eles vêm falar de paz. Vai soltar a bombinha da paz. Ah, olha o próprio rabo primeiro, velho. Os caras invadiram a Ucrânia, mano. Vamos ver aqui, ó. No Brasil, vamos deixar uma coisa bem clara. O Hamas apoia o Lula. Tá? Uma vez, o Lula foi visitar Israel, o Lula se recusou a deixar flores no monumento em homenagem às vítimas do Holocausto, né? O Holocausto que aconteceu lá na Segunda Guerra. O Lula e nota, um chefe de Estado chegar em Israel e deixar flores a este monumento, ao Holocausto, é quase um protocolo. Ou seja, eu sou presidente do Brasil, cheguei lá, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não gosto, eu vou deixar flores lá por respeito, né? O Lula não fez isso. O Lula se recusou a deixar flores no monumento ao Holocausto, mas homenageou Yasser Arafat, que era o chefe do Hamas. Olha só, né? Cara, o Lula, tudo que é terrorista, bandido, grupo de extermínio, ditadura, tudo isso o PT apoia. Tudo isso o PT apoia, tá? Então, no Brasil, o presidente Lula Inácio Ladrão da Silva disse: eu estou chocado, companheiro. Eu estou chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Tá, está... Beleza, falou o cara que apoia bandidos, tá. Ao expressar minhas condolências aos familiares de vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Repudio o terrorismo, mas apoia a ditadura, né? Apoia a ditadura, né, ô cachaceiro? O ministro das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota em que condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados em Israel a partir da faixa de Gaza. O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos acordos de paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina. Na qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência no órgão. Tá? O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de 2 estados. Cara, eu não vou ler isso tudo não, cara. Eu não vou ler isso tudo não. Mas vamos deixar uma coisa legal. O governo brasileiro reitera o compromisso com a solução de 2 estados. Entenda uma coisa. Quando alguém chega nesse assunto de Israel e Palestina, entendeu? O conflito árabe-israelense, tá entendendo? Israel e Palestina. Quando alguém chega e fala, a gente apoia a criação de 2 estados, pode ter certeza, há 90% de chance dessa pessoa ser contra Israel. Há 90% de chance. Porque a maioria dos esquerdistas, ou eles apoiam a Palestina, ou jogam a culpa toda em Israel,
Ou fala, vamos criar o Estado palestino. Uma das maiores mentiras criadas no século XX é uma coisa chamada Estado palestino. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, não vão concordar, essas coisas assim, mas a verdade é essa, cara. No início, os árabes nunca tiveram intenção de criar o Estado palestino. Como assim? Porque lá a terra era dos palestinos. Não, que a terra sempre foi de Israel. Sempre foi de Israel, sempre foi dos judeus, sempre foi dos hebreus. Sempre foi. Entendeu? Historicamente falando, o que acontece? Entendeu? Eu não vou entrar muito, porque todo mundo que leu a Bíblia sabe. Israel saiu do Egito, chegou em Canaã, 400 anos do tempo de Juízes, expulsou as nações cananeias que haviam lá, houve guerra, tomaram posse da terra prometida. Tudo isso nós conhecemos. No ano 70 depois de Cristo, houve um conflito judeus versus Roma, onde Roma praticamente destruiu o templo judeu e arrasou Israel. Entendeu? Isso no ano 70, o templo foi destruído. Lá para o ano 135, porque eu estou me vindo agora da cabeça, cara, mais ou menos no ano 135, depois eu reafirmo isso, faço um vídeo explicando melhor. No ano 135, houve mais uma guerra judeus-Roma, que foi a última. Nessa última guerra, judeus versus Roma, Roma expulsou os judeus da Judéia e mudou o nome daquela província para Síria-Palestina. A palavra Palestina é um termo, que é a palavra romana usada para filisteus. Filisteus que eram os antigos inimigos de Israel lá do Antigo Testamento. Ou seja, os romanos mudou o nome daquele território para a Palestina para deixar claro para os judeus, aqui vocês não ficam mais. E por quase 20 séculos, Israel foi um povo sem nação. Foi um povo sem nação, um povo que foi oprimido pelos romanos, foi perseguido pelos romanos, foi perseguido pela Igreja Católica, foi perseguido por muitas nações europeias, foi perseguido por árabes, pelo Império Otomano, foi perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício, foram perseguidos pelo nazismo. Se você quer uma prova da existência de Deus, é olhar para Israel, porque Israel existe por um milagre de Deus. Era para o povo ter deixado de existido, mas eles continuam. O que acontece? Depois da Segunda Guerra, depois de tudo aquilo que Israel sofreu da mão dos nazistas, entendeu? Criaram a ONU, com a intenção de não ter mais guerras no mundo, mas a ONU falhou miseravelmente. E aí decidiu, não, vamos criar um país para os judeus não sofrerem o que sofreram, não sofrerem de novo que eles sofreram lá com o Holocausto. Só muitas nações falaram, não, vamos dar esse local aqui para o Israel fazer seu país, vamos dar a ilha de Madagascar. Muitos países ofereceram lugares para Israel fazer o seu país. Só que é o seguinte, Israel falou o seguinte, não, a gente quer aquele local lá. Onde é a região da Palestina, nós queremos ali. Não, mas lá está cheio de árabe. Não queremos lá porque foi lá onde Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra para os seus descendentes. Né? E nota, já havia judeus vivendo lá. Porque no século XIX começou um movimento chamado movimento sionista. Entendeu? Onde muitos judeus começaram a migrar para a região da Palestina. Né? Até a Inglaterra apoiava esse movimento. Né? A Inglaterra apoiava. Então já tinha judeu vivendo lá. Aí o que acontece? Só que aí houve uma votação. Não, vamos votar se vai ter ou não um Estado palestino. Só que aí o que acontece? Veio os árabes, né, falaram, não, porque nós já tínhamos a intenção de criar um Estado palestino lá. Bem, agora que vocês falam, com quase 20 séculos, Israel não estava lá, o lugar estava vazio. Só servia para 3 coisas: peregrinação, rota comercial ou guerra. Entendeu? Por que não criaram o Estado palestino antes? Por que não criaram? Por que tinha que ser ali? E justamente agora que Israel ia voltar para lá. Né? Meu filho, para e pensa.
Se você pegar o mapa mundi, o mundo árabe é mais ou menos desse tamanho aqui, é o mundo árabe. Israel é uma tripinha de terra. A Palestina é uma tripinha de terra. Será que não tinha nenhum outro país que podia oferecer um pedaço, um cantinho para os palestinos, não? Tinha que ser justo ali? Entendeu? Ou seja, cara, mas Rômulo, mas lá sempre foi a terra não, sempre foi a terra de Israel, sempre foi a terra dos judeus. Qualquer escavação arqueológica que se faz lá em Israel hoje, qualquer escavação arqueológica, você vai encontrar escavações dos tempos de Ezequias, dos tempos bíblicos, túmulos de profeta, inscrições, entendeu? Que apontam para a Bíblia, para o Antigo Testamento. Tem os pergaminhos do Mar Morto. Cara, todo achado arqueológico que encontra hoje em Israel só aponta para uma coisa, para os antepassados dos judeus. Não tem relato de ocupação palestina de ocupação árabe daquele lugar. Entendeu? Há mais de 1000 anos atrás. Não tem. Aquela terra sempre foi de Israel. Você está entendendo? Ou seja, esse negócio de, vamos criar um Estado palestino, isso é uma desculpa dos árabes, porque o árabe não quer o judeu lá, porque os árabes sempre odiaram os judeus. Entendeu? No próprio Corão fala isso. E só para você ter uma ideia, eu leio esse livro aqui, ó, Guerra da Paz, que é um livro, cara, que fala dos principais conflitos que aconteceram no século XX, tá entendendo? Eles só não fala da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá entendendo? Porque todo mundo só conhece, mas fala de outros conflitos, como Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo e outras coisas. E esse aqui, ó, fala, ó, e nesse livro já mostra que desde que o Estado de Israel foi criado lá em 48, já teve conflito lá, tá entendendo? Forças árabes se unem contra a jovem nação. Olha só, ó, Israel mal chegou, entendeu? E os árabes, que haviam comprado tanque, armamento e equipamento, que estavam ainda novos, porque tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, então muito armamento ainda não tinha sido usado ainda, estava tudo novinho, usaram para atacar o Israel, que na época nem tinha um exército formado ainda, tá entendendo? Ou seja, aí eu te pergunto, foi o Israel que começou esses conflitos? Foi Israel? Para você esquerdista que fica falando aí, não, porque a culpa é de Israel. Foi Israel? Israel não tinha nem exército direito quando chegaram em 48. Já foram atacados por nações árabes. Da Guerra dos 6 Dias foram 7 nações contra Israel. Tá entendendo? Israel sozinho venceu na base da coragem, da raça e do milagre de Deus. Cara, é isso que acontece, cara. Uma das maiores mentiras que existem, cara, vamos criar o Estado palestino. Talvez hoje tenha realmente a intenção dos árabes de criar um Estado palestino. Mas de início, eles não tinham. Foi criado porque não queriam Israel lá. Tá entendendo? E houve votação da ONU para se ia ter ou não o Estado de Israel. E no ataque, quem decidiu o voto em Minerva foi de um brasileiro. Olha o orgulho do brasileiro fazendo história. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha é que deu o voto decisivo para a criação do Estado de Israel. E pensar que hoje nós temos um outro brasileiro, um cachaceiro, que apoia a destruição desse Estado, já que ele é apoiado pelo Hamas, né? Um certo cachaceiro companheiro. Então vamos deixar uma coisa clara. Sempre que alguém falar, tem que criar 2 estados, tem que criar o Estado de Israel e o da Palestina, pode ter certeza, ou não sabe nada, ou não conhece história, ou é esquerdista e é contra Israel. Tá entendendo? Eu falo o seguinte, eu como cristão, cara, eu apoio Israel. Eu sou pró-Israel. Eu apoio. Até porque o que está acontecendo em Israel hoje já é um dos indícios para o retorno de Cristo, né? Eu até comentei um short que eu lancei, né, recentemente, né? Jesus disse, ore para que a perseguição não aconteça no inverno do sábado. E nota, já está entrando no inverno lá do hemisfério norte e o ataque aconteceu no sábado, entendeu? Justamente no dia de descanso dos judeus, né? E olha só outra coisa, no mesmo capítulo de Mateus 24 que fala disso aí, pouco abaixo fala, haverá terremotos em todas as partes do mundo, né? No mesmo dia que houve um ataque do Hamas contra Israel, houve um terremoto
lá no Oriente, lá no Irã, que apoia o Hamas. Ou seja, praticamente é o seguinte, o Hamas atacou Israel, beleza, Deus falou assim, beleza, toma um terremoto lá do Irã que patrocina vocês. Isso tudo já mostra o seguinte, cara, essa é a volta do Senhor Jesus. Cristo está voltando, meu filho. Tá entendendo? Se você não crê, beleza. Cada um acredita o que é, o que quiser. Mas como cristão, eu acredito que tudo que acontece hoje em Israel, tá entendendo? É indício da volta de Jesus. Quanto mais em guerra Israel estiver, mais próximo estará a volta do Senhor Jesus, cara. E tudo que acontece hoje neste mundo aponta para o retorno do Messias. Tá entendendo? Então, mas, cara, o vídeo já está em mais de 25 minutos, tá entendendo? Eu não vou fazer edição desse vídeo não vou fazer não, porque vai demorar muito e eu vou deixar a matéria aqui completa no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui, fique na paz, que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se prepare para o Apocalipse. Fui!